vai ver aqui, ó, depois você tá com pena dos argentinos, mas não é todo argentino, tal, não, nem todo crente, nem todo o deputado do PL, não, todos, do PL é todos, tá? Repórter da Band é alvo de racismo enquanto trabalhava como enviado especial em Buenos Aires, na Argentina, durante a cobertura do final da Copa. Isso é Argentina, macaco, isso é Argentina, olha que simpático, né? Mais um. São casos isolados, Helder, que acontecem dia sim, né? Na Argentina, em todo lugar do mundo. Não é só todo aqui, lugar não é só na Argentina, em todo canto. Especial da Band a Buenos Aires, o repórter William Tales foi alvo de racismo. Tales? Clarice? Tales Gomes. Durante a cobertura da derrota argentina na final da Copa. A situação aconteceu depois do jogo, quando estávamos conversando com os torcedores, repercutindo um pouquinho do resultado da final. E quando eu abordo esse torcedor, ele até me pergunta se estávamos ao vivo e eu, por engano, disse que sim. Aí ele vai e solta essa frase. Isso é Argentina, macaco. Mirá, perdimos na final. Mirá. Mira que es esto, hermano. Mira que es esto. Esto es Argentina, mono. Esto es Argentina. Acá. Na hora eu nem notei, eu nem percebi, só me dei conta disso tudo depois, já no hotel, quando a gente foi revisar todo o material. E honestamente eu não sei se ele dirigiu essa fala a mim, ao cinegrafista, que também é negro, ou a todo o Brasil. Porque ele sabia que éramos de um canal brasileiro e ele olha diretamente para a câmera, ele fala olhando diretamente para a câmera. Mas o que mais me impressiona disso tudo é a naturalidade com que ele fala, como se não fosse uma ofensa, sem pudor nenhum, mesmo achando que estava ao vivo. É uma situação realmente constrangedora e bastante desconfortável. Nem todo argentino, Helder. E como é que a gente deveria responder aos argentinos? Vamos ver aqui, tem uma influenciador aqui que trouxe uma forma da gente receber os argentinos da próxima vez aqui. Pau no cu da Argentina. 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 Pau. E agora, o que acontece? Os argentinos estão se colocando como vítimas de xenofobia pelo mundo. Eles acham que estão sendo perseguidos. Inclusive, tem gente de esquerda, condescendente até umas horas com os argentinos, dizendo que eles, na verdade, são alvos de toda uma operação criada pelo Milei, pelos libertários argentinos, que acabaram expondo essa faceta da sociedade argentina, mas que, na verdade, ela não representaria nem a maioria da população de lá. O fato é que, historicamente, a gente viu os argentinos vindo para cá cometendo atos de racismo. Eles nunca conseguiram perder um jogo de forma civilizada e várias imagens, inúmeras imagens, mostram os argentinos agindo de forma agressiva, ignorante e racista no Brasil, seja lá também, no país deles, ou fora. Então ninguém está inventando nada. Mas isso é o argentino de direita de Buenos Aires. Tá, ainda assim é muita gente. O argentino de direita de Buenos Aires é muita gente. Porque eles elegeram quem? O Milei. Milei não surge do nada. O Milei não surge do meio do meu cu. O Milei, ele é reflexo de uma parte relevante da população. Senão não estava eleito o Milei. Nas províncias, no interior, pode ser que seja diferente? Pode. Em Jujuy, tá? Em outras localidades da Argentina, eu sei que não é assim. Mas na província, né, ali em Buenos Aires, na grande Buenos Aires, infelizmente isso é muito normal. Isso é muito natural, esse comportamento. É um comportamento que nós vimos aqui nos litorais do Brasil, em cidades extremamente bem frequentadas pelos argentinos, né, Rio de Janeiro, Búzios, Florianópolis, principalmente. Eles estão na rua causando, brigando, arranjando treta e sendo racista. Eu não estou inventando nada. A esquerda brasileira não está inventando nada. Não é xenofobia quando você cobra um comportamento minimamente civilizado. Aí no Brasil tem racismo em todo canto, minha gente. Vamos lá. Tem racismo no Brasil, na Espanha tem pra caralho, o Vini Júnior é chamado de macaco, no México tem, nos Estados Unidos tem.
pior, né, que a galera não debate muito aqui, fica meio receoso, mas dentro dos países africanos tem racismo entre eles, mano. Entre as diversas, né, origens tribais que alguns países têm, recortes sociais, castas e tudo mais. Os caras têm preconceito entre eles, que é mais que a Colômbia, mano. Que é mais que a Colômbia, onde um cara pardo, de pele escura, tá ligado? Estilo assim, um Casimiro da vida, ele tem preconceito com o cara que é tipo Rincon. Tem em todo canto. Mas em algum outro povo, velho, né, conseguiu fazer com que essa imagem fosse generalizada no resto do mundo? Não tem, mano. Não tem. Porque o brasileiro, pode ser racismo, mas o brasileiro, ainda, em diversas situações, na maioria dos casos, é visto como uma pessoa agradável diante cordial. Do argentino. Agradável, gentil diante do argentino. E a gente tem aqui cenas, né, que mostram argentinos aqui não deixando torcedores comemorarem, da Espanha, tá? A gente vai mostrar aqui o que estava acontecendo. Não é só racismo, né? Que nem você está falando aí. Não é só racismo. É o fato de ser violento, desagradável também. Desagradável. Isso aqui é uma fanfest em Miami, tá? Que aconteceu isso aqui, ó. Respeto, estoy pidiendo respeto, nada más, respeto. Não pode comemorar. O argentino aqui tá falando que não pode comemorar, porque tem que ter respeito. Como se eles fossem respeitosos. Você viu ontem o Javier Bardem falando na cara do Sorin. A gente é uma seleção que respeita, cumpre as regras, não é violenta, joga limpo. Coisa que a Argentina, principalmente quando perde, cara, eles não sabem perder de forma nenhuma. Ah, mas tem muita raça. Mas aí, essa raça aí se confunde com outros crimes que são cometidos. Tá, vamos ver aqui, ó. Respeto, Argentina, todo lleno de argentinos, perdemos la final. Estoy pidiendo respeto, no festejen frente de todo el dolor de todos. Donde yo vivo. Andá festejando los españoles. Andá festejando los españoles. Andá festejando los españoles. No sea boludo, no sea pendejo, dale, no sea pendejo. Andá festejando a otro lado, acá vamos a correr. Todos argentinos, no hay ningún español. Bueno, andate. Vale, andá solo. Respeto, respetá el dolor del resto. Andá a otro lado, respetá el dolor del resto de que perdimos. Respeto, hermano, respeto. Respeto, ok, respeto, perfecto, respeto. No festejes frente de todos. Nada más, respeto. Es una cuestión de respeto, solo respeto. España, campeón. Respeto. Lamine Yamal es un campeón. Agora não pode torcer, Helder. Não pode torcer. Sabe? E não aqui pode torcer. Não pode torcer. Aqui a gente vê uma repórter uruguaia quase apanhando, assim, sendo... Se o cara chegou perto, começou a perguntar e tal, você nunca sabe o que pode vir do outro lado, né? A repórter uruguaia estava ali na Argentina, mostrando a desolação, né, o choro dos argentinos depois da final da Copa, e foi atormentada ali por uma pessoa, né? Um argentino, né? Que é um bosta. Se esperaba ver por las transmisiones de los diferentes celulares qué era lo que ocurría en los diferentes lugares del salón. ¿Qué me va a decir? ¿Todo bien? ¿Bien y usted? ¿La uruguaya? Sí, soy uruguaya. Aguanta Argentina, ¿sabes? Muy bien, arriba Argentina, felicitaciones. Sí, obvio, felicitaciones, saludos a todos los pibes. Y bueno. Y hay que celebrar, segundo puesto. Sí, obvio, pero bueno, Bueno, Uruguay. no lo veo contento, póngase contento. No, obvio, pero ¿qué onda? ¿Qué onda Uruguay? ¿Alentó a Argentina? Alentó a Argentina, alentó a Argentina. Vamos con ustedes, compañeros, seguimos obviamente viendo los festejos en diferentes puntos de aquí de Montevideo. Mais um caso isolado. Tentando intimidar, né, a repórter. Você vê que a vibe não é só questão é a questão do racismo que é a principal, né, a pior, mas tem outras problemáticas também, né, um comportamento completamente primitivo dos caras no meio da rua, com torcedores adversários, com jornalistas. Agora eu te pergunto, Bezi, você deve ter visto umas 3 Copas a mais que eu aí. Você lembra em algum momento, tirando a própria Argentina, algum país
que ficou tão histérico, histriônico, teve tanto ciricutico por ter perdido uma Copa, como os argentinos em 2026, velho. Eu nunca vi um negócio desse. Um espírito tão antidesportivo quanto os argentinos agora em 2026. Acho que nem eles. Acho que até eles se superaram, tá? Essa conduta. E a gente tem também um brasileiro tentando fazer aqui um conteúdo, né, com argentinos. Ele tem leva um tabefe aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Um criador brasileiro entrevistava de boa fé um torcedor argentino quando o outro chegou por trás, agrediu e jogou no chão. Isso aqui. Esa de la Copa. Respondele con un nombre con respeto. Cabo Verde. Y la decepción. Espanha. Olha que idiota. Tava gravando, perguntando a surpresa, a decepção. A gente não veio por trás de bom. Você vê a raça dos argentinos. Esa de la Copa. Respondele con un nombre con respeto. Cabo Verde. Y la decepción. Espanha. Mais um caso isolado, Helder. Mais um caso isolado. Aí, quando você cobra, quando você aponta, mas não pode generalizar, mas e o racismo do Brasil, o racismo dos Estados Unidos? Beleza, galera. Né? Ninguém tá falando que não existe, ninguém tá dizendo que não existe, ninguém tá dizendo que não é problemático em todos os lugares do mundo. Vocês viram imagens assim, por conta de derrota numa competição esportiva em algum outro lugar, algum outro país fazendo algo parecido? Eu nunca vi. Eu, sinceramente, nunca vi. Não me lembro de ter visto algo desse tipo em nenhum lugar, em nenhuma competição. E aí você vê que é na covardia também. Estilo Leandro Paredes. Você empurra pelas costas. Pô, chama o cara para trocação sincera. 1 contra 1. Vamos ver, cara. E aí, que sair na mão, você chama para trocação sincera. Empurrar os outros pelas costas é covardia. É inaceitável do ponto de vista da hombridade. Sem dúvida, Helder. É bem complicado mesmo, né? E a gente não queria generalizar, mas é difícil, hein? É complicado você ficar sem que todas essas imagens no mundo inteiro, sabe? A gente está falando de Miami, na Espanha, aqui no Brasil rolou porradaria em vários estados, em praias, né? O Souza Paredes, imagina se a Argentina fosse uma superpotência econômica e militar. Não, os caras já são um nojo, cara. Sem ser isso, imagina se eles fossem, né? A Argentina também tá sem clima, né? Eles não se veem como latino-americanos, como parte da América do Sul. No entanto, os europeus também não estão querendo eles lá. Não. Eles vão ter que criar um continente próprio para eles, porque se eles estão sendo rejeitados aqui e lá, então vão ter que criar um continente próprio. Tá muito difícil a situação dos argentinos, inclusive nos Estados Unidos também não tá fácil para os caras não, viu? Samuel L. Jackson pediu para fãs negros não torcerem para a Argentina. O ator americano pediu que pessoas negras não torcessem pela seleção argentina e citou o histórico de racismo no país. A publicação gerou críticas. O ator Samuel L. Jackson causou repercussão nas redes sociais ao chamar a Argentina de racista antes da final da Copa do Mundo de 2026, disputada contra a Espanha. Em publicação nos stories do Instagram, o astro de Hollywood afirmou que pessoas negras não deveriam torcer pela seleção de Lionel Messi por considerar o país historicamente racista. Na mensagem, Jackson compartilhou uma montagem em que aparece caracterizado como Stephen, personagem de Django Livre, de 2012, usando a camisa da Argentina. No texto escreveu: caras, pessoas negras, por favor, não torçam para a Argentina ganhar a Copa do Mundo da FIFA. A Argentina foi e tem sido um dos países mais racistas do mundo, se não o maior deles. Se você é uma pessoa negra e torce para a Argentina, é assim que você parece para mim. A publicação foi feita horas antes da decisão do Mundial, vencida pela Espanha, que derrotou a Argentina por 1-0 e conquistou o bicampeonato. As declarações do ator ocorreram após episódios de racismo envolvendo torcedores argentinos durante a Copa do Mundo. Entre os casos de maior repercussão está o registrado contra o influenciador americano iShowSpeed, que foi alvo de insulto. Depois vamos ver as reações dos argentinos contra o iShowSpeed, que foi alvo de insultos racistas e teve objetos arremessados durante partidas da seleção argentina. Em um dos jogos, um torcedor foi flagrado pelas câmeras de transmissão
oficial, imitando um macaco em direção ao criador de conteúdo. Além disso, a FIFA abriu investigação sobre denúncias de atos racistas envolvendo torcedores argentinos durante o torneio. A postagem de Samuel L. Jackson dividiu opiniões. Muitos internautas criticaram o ator por generalizar a população argentina, enquanto outros defenderam que os episódios registrados durante a Copa justificavam o debate sobre o tema. Nos comentários de outras publicações do ator, seguidores também lembraram o histórico de racismo e segregação racial nos Estados Unidos e afirmaram que o problema não é exclusivo da Argentina. Outros ressaltaram que casos de discriminação devem ser combatidos sem que isso resulte em generalizações sobre um país inteiro. No entanto, acho que cabe aqui a discussão que a gente deve sempre colocar à mesa e lembrar que somente Estados Unidos, Israel e Argentina se opuseram na ONU a uma resolução que reconhecia o tráfico de africanos escravizados como o crime mais hediondo contra a humanidade. Acho que não preciso dizer nada, né? Quando os 3 países citados estão envolvidos em alguma coisa. R$ 8.300 foi o que o Douglas colocou no bolso aplicando uma profissão que nem existia há 2 anos. E olha, o dia dele é muito corrido, ele não largou os estudos. Começou do zero, igual qualquer pessoa pode começar. E se você acha que ele é exceção, tá vendo errado. Tem uma janela aberta agora em 2026 que vai pagar absurdamente bem para quem entrar nos próximos dias. O Alan, por exemplo, seguidor nosso, conseguiu quase R$3.000 em 15 dias e me agradeceu no nosso chat. O Eduardo conseguiu somar aos seus ganhos mais de R$2.000 utilizando a ferramenta de IA da plataforma e também está muito feliz. E o mais doido, isso foi só algumas das 12 profissões que estão pagando absurdamente bem em 2026 na internet. Quer dizer, tem diversos caminhos diferentes que podem funcionar para você. Tem o link do meu WhatsApp aqui na descrição deste vídeo. Clica, manda um oi e eu te explico pessoalmente quais são as 12 profissões, qual combina com você e por onde começar nesta semana mesmo. E olha, eu não consigo atender o Brasil inteiro pessoalmente no meu WhatsApp. Por enquanto, ainda consigo responder quem chega primeiro, mas isso tem limite. E eu não vou também te prometer que você vai ter um retorno de R$8.000 logo no início, mas eu te garanto que seguindo as orientações certas, você vai conseguir colocar pelo menos R$2.000 a mais no seu bolso no final do mês. Clica no link, manda um oi no meu WhatsApp. Quem vai te responder sou eu, pessoalmente. Aproveita, estou te esperando.